Olá, eu sou a doutora Maria Carolina, eu sou geriatra e hoje eu queria falar um pouquinho sobre suplementação, vitamina. Será que todo idoso merece ou deve receber uma prescrição de vitamina ou suplemento? Então a resposta é que não. Não é porque você virou idoso que você deve ou merece receber uma suplementação. Claro que isso acaba sendo comum para diversas situações, mas não deve ser a regra. Mas eu vou trazer aqui algumas coisas que são importantes, que a gente deve garantir na alimentação para o envelhecimento mais saudável. Uma delas é a ingesta de proteínas. Então, a proteína a gente sempre fala de origem animal, né? Mas mesmo os pacientes vegetarianos, eles também têm condições de garantir uma boa suplementação com a alimentação, que deve ser sempre a preferência, a nossa prioridade, melhorar a alimentação. Então, as principais fontes, né, dá pra gente citar carne, frango, peixe, ovo, soja. E quando a gente não consegue garantir essa alimentação, que gira mais ou menos em torno de 1,0 a 1,5 gramas por quilo de peso, a gente pode lançar mão aí sim de alguma suplementação. E aí eu tô falando principalmente de alimentos, por exemplo, como whey proteína, creatina. Você pode usar sim, então o idoso também pode usar creatina, pode usar whey, né? E aí deve sim fazer o acompanhamento adequado com o seu nutricionista, algum profissional de saúde, para poder orientar de uma forma mais segura essa quantidade, né? E aí uma das grandes preocupações nesse sentido são os pacientes renais crônicos que têm algumas ressalvas, algumas orientações a mais, mas que isso não vá prejudicar o rim, tá? Outro suplemento bastante importante para a alimentação saudável, o envelhecimento saudável da parte óssea, é o cálcio. O cálcio é algo super importante, então a gente deve sim estimular a ingesta de leite e derivados, queijo, iogurte, coalhada, aquilo que o paciente gosta como fonte de cálcio. O cálcio é algo muito importante para o envelhecimento ósseo. O aumento do número, da frequência, né, de osteoporose é muito frequente, e isso pode culminar com maior risco de fratura de fêmur, fratura de coluna, que inviabiliza e perde muita funcionalidade no idoso. Então o cálcio é um alimento importante. Quando o idoso não consegue garantir aí cerca de 1 grama, 1,2 gramas de alimentação no dia, que é uma ingesta razoável, a gente está falando de 4 copos de leite mais ou menos por dia, há a possibilidade de você fazer essa suplementação por meio de pastilhas, comprimido efervescente. Hoje a gente tem diversas opções para ajudar nessa reposição. Outra coisa é a vitamina D, né? A vitamina D é uma queridinha aí do momento, nunca deixou de ser, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com a suplementação. Não é qualquer quantidade de vitamina D que é segura. A vitamina D pode ser tóxica em altas concentrações, então a gente deve sim fazer uma alimentação, uma reposição segura, baseada, né, no seu nível basal, no quanto você pode ou não ter exposição solar, ou se você já tem alguma doença ou alguma carência com relação à vitamina D, tá? E a outra coisa que eu queria falar é a vitamina B12. É muito comum no idoso, às vezes, a deficiência de vitamina B12. Então, vale sim, de tempos em tempos, você fazer essa reposição. O idoso pode ter algumas características de que diminui a absorção, se fez alguma cirurgia gástrica prévia, se passou por algum tratamento quimioterápico, e uso de algumas medicações, né, como metformina, que é algo muito comum. Você pode sim apresentar uma deficiência de vitamina B12. E a vitamina B12 ela é importante para a parte de dor crônica, para a parte óssea, parte muscular e para a memória, principalmente. Então é importante você garantir, né, que se você tem uma boa alimentação nesse sentido, ou então, quando não é o caso, de você fazer assim uma suplementação. Então cuidado com os polivitamínicos GAZ, não é para todo mundo. Pacientes que têm uma boa alimentação, via de regra, não precisam dessa suplementação, né? Mas vale lembrar essas 4 coisas que eu citei como algo super importante, né? Então, lembrar da proteína, do cálcio, da vitamina D e da vitamina B12. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje.